Como é que Deus escolhe um homem chamado Abraão, escolhido? Você tem coragem de dizer: eu sou escolhido de Deus? Escolhido para casar com uma mulher que é estéril. Como é que a fé vai casar com uma mulher que é estéril? Sabendo que a fé vai absorver as promessas e vai crer, e Deus vai mudar o quadro. Se você quiser absorver e segurar isso, eu quero dizer a você aqui hoje à noite com confiança: não há nenhuma situação na história da sua vida, se você crê, que Deus não irá mudar o quadro. Tem alguém que crê nisso aí? Seja problemas de família, seja problemas de doença, seja problema financeiro, seja problema de ordem espiritual, eu quero dizer para você: se você crê, Deus vai mudar o quadro. Aleluia! E a Sara concebeu. O quadro foi mudado. Daí vem o Isaac, quer dizer, e o Isaac toma a Rebeca, e é o amor, a fé, Abraão, o amor toma a Rebeca. Aí você olha para a sua vida também é uma vida infrutífera. O amor que casou com você não consegue, e o amor é o tipo de Cristo. Isaac é o tipo de Cristo. Casou com você e você não consegue fazer aquilo que o amor quer que você faça, mas você quer ser e fazer o amor feliz. Tenho certeza que qualquer pessoa de sã consciência quer agradar a Deus, é verdade ou não é verdade? Então, você sabe disso, só se for louco para não querer agradar a Deus. Então você vai ver que novamente Isaac ora. E na hora certa, preste atenção. Quantos anos Abraão esperou para que Sara tivesse o ventre aberto? Com quantos anos casou Isaac com Rebeca? Com quantos anos ele gerou Jacó e Esaú? Quantos anos ele esperou? Eu quero só que um crente levante aqui e disse: eu tenho 20 anos esperando uma promessa de Deus. Se ora por um problema, se não vem a solução na semana que vem, já acabou, já fracassou. Ei, você acha que o amor esfriou, o amor desesperou? Não, o amor estava certo, que a promessa é que a descendência seria como estrelas dos céus. Você precisa saber que as promessas de Deus é um direito seu. A cura divina é para você, a salvação é para você, o perdão é para você, o Espírito Santo é para você, o poder sobrenatural é para você, mas você vai ter que esperar. 20 anos é muito difícil, sabe? É muito difícil. Então você vai ver que a oração de Isaac gerou gêmeos. 20 anos mais tarde apareceram, mas apareceu gêmeos. E isto é uma coisa que também poderia ser diferente, mas não é. Por que apareceu gêmeos? Porque Deus queria mostrar que em toda a trajetória da igreja seria assim. Preste atenção. Eu vou ler uma escritura que talvez você nunca parou para imaginar sobre isso. Quando Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 11, vamos lá. Quando Paulo vem falando sobre a fé, a galeria dos heróis da fé, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Está falando aqui da fé de Abraão. E daí, em figura o recobrou. Sombra, figura. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Interessante que todo mundo parece que prega que o Esaú é um amaldiçoado. E
eu estou sustentando o que Paulo disse: pela fé abençoou Jacó e... Não, abençoou Jacó e amaldiçoou Esaú, não foi? Não. Abençoou Jacó e Esaú. Deus estava formando um quadro profético aqui. E você não pode mudar o quadro que Deus formou. Você vai ter que observar que há um grupo de pessoas que irão dar sequência a uma promessa de Deus. Esta promessa de Deus, olhada na minha e na tua vida, ela é uma coisa que nunca teria como se cumprir. Esta era a impossibilidade. Mas Deus falou e eu creio. O que Deus falou eu creio. E você? Pronto. Então você tem aqui um quadro. Qual é o quadro? O quadro de que a linhagem que vai sair de Isaac. Mas de Isaac vem dois. Aí você diz, um é abençoado. Quando Deus, e a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, você não pode pensar que Deus pegou Esaú e jogou Esaú no inferno. Não, Deus tinha um quadro aqui. A Bíblia diz, abençoou Jacó e Esaú. Estas coisas estão juntas. Agora, qual era a bênção que iria para Jacó e qual era a bênção que iria para Esaú? A bênção de Jacó seria que ele iria comer das gorduras dos céus, do orvalho dos céus, das gorduras da terra, teria mosto em abundância, teria o direito da primogenitura, que era o direito de dobro em tudo, de ser o líder da família. A bênção que viria para Jacó, ou para Esaú, é que ele sobreviveria, mas ele seria servo de seu irmão. Ele iria servi-lo. Não diz que ele iria para o inferno, diz que ele seria servo. A bênção de Jacó põe Jacó na terra da promessa. A bênção de Esaú põe Esaú nas montanhas de Seir. A bênção do eleito te colocará no arrebatamento, com tudo que existe de melhor: céu, corpo transformado, olha, felicidade, paz, vivendo ao lado de Cristo e governando o mundo. Você acredita nisso? A bênção de Esaú será a bênção daqueles que irão te servir. Vão lavrar e vão trazer os frutos da terra para você. Então, quando Jacó, que é a graça, está aqui, ou quando Jacó nasce, e antes que o amor se vá, e vai transferir para a graça, vai gerar a graça, vai transferir a primogenitura, a bênção que Deus tem para o eleito. Aqui ele chama os dois. E você vai ver que o Esaú tem um comportamento diferente do Jacó. Eu quero só dizer para você o comportamento dos dois aqui hoje à noite, porque o irmão Brana, nesta mensagem perguntas e respostas, faz questão de andar nesse comportamento. Deixa eu ler aqui a Bíblia onde nós lemos. O Esaú era um perito caçador e o Isaac o amava. O Jacó era um homem caseiro, pacato, simples, mas a mãe o amava. Você pode parar e perceber que aqui você vai ver, parece que aparentemente um contraste. Mas Deus havia dito para Rebeca que o menor seria senhor do maior. E a palavra de Deus vai passar céus e terra, mas ela vai se cumprir. Amém? Então você vai ver que o comportamento destas pessoas são assim. O Jacó tinha estes dois filhos, vieram dele, mas os dois tinham naturezas diferentes. O Jacó era mais simples, mais quieto. O Esaú, agitado, gostava da caça, da aventura. O Jacó era caseiro. O irmão Branco chegou a dizer, parecia o filhinho da mamãe, sabe? Não tinha muito de aventuras, mais quieto, mais caseiro. Será que ambos eram filhos do amor?
Seus filhos são iguais? Nós nunca poderemos fazer com que as pessoas sejam iguais a nós. Eu preciso aprender a respeitar a personalidade, a individualidade, a maneira de cada pessoa, porque na Bíblia foi assim. E não sabendo isto, você vai agir mal. Você tem, por exemplo, o irmão Branham dizendo: olhe a diferença entre os apóstolos. Olhe Paulo, ele era um tição de fogo. Mas olha o André, era um homem de oração. Ambos estavam servindo a Deus. E o Paulo não podia fazer o André ser o que ele era, e eu não posso fazer ninguém ser o que eu sou. E não posso emitir julgamento porque as pessoas não agem como eu. Cada um vai agir conforme a sua maneira de ser. Eu conheço pessoas que são caladas, que são sérias. Se você se aproximar do irmão José Genuíno, você vai ver que ele é um homem de poucas palavras. Se você se aproximar do Firmino, você vai ver que ele é um tagarela. Um fala e o outro se cala. Cada um tem sua maneira. Agora eu preciso aprender a conviver com o irmão José Genuíno e com o irmão José Firmino. Cada um tem sua maneira. E esta é a maneira que eu tenho procurado tratar a cada um de vocês. Sabe, olhando, porque não preciso conviver com você o dia inteiro para saber quem é você. O profeta disse: 2 minutos conversando com você, eu conheço teu espírito. Porém, entre o Jacó e Esaú havia uma diferença. Preste atenção. O Jacó queria a primogenitura a qualquer preço. Eu já estudei com vocês que há 2 coisas distintas: uma chamada primogenitura e outra chamada a bênção da família. Nós vimos isso na Bíblia de maneira clara aqui. A bênção da primogenitura era o direito de ter em dobro a herança que os outros teriam. Mas isto não é coisa do presente. Imagine herança. Herança é assim: meus filhos só herdarão o que eu tenho depois que eu morrer. É assim ou não é? Quando é que é isto? É hoje ou é amanhã? Quando é que é? É hoje ou é amanhã? Eu não ouvi. É hoje ou é no futuro? A diferença entre o Jacó e o Esaú é que o Esaú olhava o presente e o Jacó estava olhando o futuro. E eu gostaria de mostrar para você que a fase presente da nossa vida aqui na terra, da trajetória, da hora da igreja aqui, é da porta fechando, é da unção saindo, é do momento de seca, é da impossibilidade. Mas temos um direito e uma promessa: que a hora que isto acontecer e que a porta da graça se fechar, hein? Olha, a visita de Deus será sobrenatural, e isto virá em porção dobrada, 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 como nunca se viu na terra. Agora, quem não entender isso, vai vender barato o direito das promessas futuras. Você precisa entender que esta é a grande realidade. Nós precisamos assentar. Jesus traçou estas coisas de maneira maravilhosa. Quando ele ressuscitou, encontrou os discípulos e fez: recebei o Espírito Santo. Assoprou sobre eles. Eles receberam ou não o Espírito? A Bíblia diz: e soprando Jesus sobre os seus discípulos, disse: recebei o Espírito Santo. Mas todavia os mandou para o cenáculo: vá e esperem até. Ora, mas alguém poderia dizer: como é que eu preciso esperar se ele já soprou e eu já tenho? Você não acredita que Jesus soprou sobre mim e disse que eu já tenho o Espírito? Tinham ou tinham que esperar? Eles fariam alguma coisa com aquilo. O irmão Branham, quando traçou este quadro, ele disse assim: muitos foram a Pentecostes, se assentaram na primeira semana, sentiram um arrepio,
uma emoção, deram 2 saltos e saíram e disseram: nós já o temos, não precisamos ficar esperando. Mas outros disseram: vamos esperar. Esperar é uma coisa ruim. Esperar é muito difícil. Esperar Deus responder uma oração, irmã Marli. A senhora sabe quantas lágrimas têm sido derramadas. Mas a senhora pode estar certa, Deus não está esquecido de nenhuma delas. Tenha certeza disto, Deus vai visitar sua casa. Na hora, no tempo exato, vocês verão coisas sobrenaturais. Não é que eu estou falando de sobrenatural, parece que sobrenatural é uma coisa que deixou a gente. Não, sobrenatural é uma coisa que acontece todo dia. Sobrenatural acontece todo dia. Irmãs me ligam de madrugada para orar, para receber oração. Essa madrugada mesmo fui acordado 4 horas para orar por uma irmã doente. Orei. Agora, antes de sair para o culto, orei por outras. E a cada dia pedidos e pedidos e pedidos. Mas escuta aqui, você acha que eu não acredito no sobrenatural? E todos os dias nós temos testemunhos de cura, de libertação. Eu não estou falando de pinguinho de chuva. Eu estou falando de algo sobrenatural, que não haverá uma só necessidade, um só doente, nem um só aleijado, nem um só problema, nem um só demônio no seu caminho. Eu estou falando de uma hora, de uma marcha, de a era de Éfeso novamente.